Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre duas grandes notícias neste início de outubro, que é a aprovação da reforma da Previdência e a queda brusca do número de homicídios no país. Nesta semana foi aprovada no Senado a reforma da Previdência. Ela foi aprovada em primeiro turno. É verdade que ainda temos a votação em segundo turno, que está marcada para o dia 10 de outubro, mas é só uma questão de detalhe. O texto aprovado nesse primeiro turno não vai ser mais alterado, de maneira que nós já podemos considerar como aprovada a nova Previdência em nosso país. O governo Bolsonaro está de parabéns porque conseguiu, em menos de 10 meses, aprovar a reforma da Previdência, quando os presidentes anteriores desejaram fazer uma reforma da Previdência e não conseguiram fazer. Infelizmente, o texto aprovado na Câmara sofreu uma pequena alteração no Senado. Eles derrubaram lá a redução do abono anual para os empregados, de maneira que a economia, que seria de mais de 900 bilhões em 10 anos, acabou caindo para 800 e poucos bilhões. A queda foi de 76 bilhões. Isso não significa, porém, uma perda enorme. É uma perda, é algo que o governo sentiu, mas o valor total, o montante de mais de 800 bilhões de economia em 10 anos, ainda é um número para se comemorar e muito. O Senado, nas semanas anteriores, andou assustando a população e o governo, adiando a aprovação da reforma da Previdência. O Senado adiou uma semana. E quando eu digo Senado, estou me referindo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou outra semana, adiou a terceira vez, e se adiasse mais uma vez, poderia comprometer a aprovação da reforma da Previdência para este ano ainda. Se a reforma da Previdência não fosse aprovada neste ano, no ano que vem o governo teria que aumentar impostos para poder pagar suas contas no ano que vem. Por quê? Porque a aprovação da reforma da Previdência em 2020 faria com que a nova Previdência só começasse a valer em 2021. Logo, o governo não teria a economia pretendida para o ano que vem em relação à Previdência Social. Mas como ela está sendo aprovada neste ano, então o governo não irá, ano que vem, aumentar impostos, até porque o presidente Bolsonaro se comprometeu durante a campanha e depois de eleito, recentemente ele reforçou esse seu compromisso, mais uma vez, que não vai, durante o seu mandato, aumentar impostos no país. Aliás, o Brasil é um dos países com a maior quantidade de impostos em relação à maior parte dos países do mundo. A economia também está começando a vivenciar uma recuperação ainda lenta, mas está vivenciando, o que é muito bom, inclusive para que o governo possa aumentar a sua arrecadação, não através do aumento de impostos, mas através do aquecimento natural da economia. Enfim, a previsão é que nós teremos um ano de 2020 muito melhor do que os últimos anos que nós tivemos em termos de economia aqui do país. A economia ainda não vai estar crescendo no ritmo ideal, mas já vai estar começando a sair do buraco, que é o que nós precisamos. Inclusive, nós recebemos a excelente notícia, recentemente, de que nos primeiros 8 meses deste ano, o número de desempregados no país caiu. Nós tivemos um acréscimo de mais de 500 mil de pessoas no mercado de trabalho. Isso você abatendo o número daqueles que foram empregados com o número daqueles que foram demitidos. Quando você faz essa conta, você tem um número final positivo de mais de 500 mil de pessoas empregadas. Ou seja, aos poucos o Brasil vai saindo do buraco. E não só na área de economia o Brasil tem melhorado. O Brasil tem melhorado também na questão do combate à criminalidade. Todos os índices de criminalidade no país têm caído, têm despencado. Notadamente, o número de homicídios, já são 22% de homicídios a menos no país nos primeiros 7 meses deste ano. Isso significa, sabe o quê? Mais de 7 mil vidas
salvas, se você comparar com o que nós tivemos no ano passado. E lembrando, isso é muito importante ser ressaltado, que durante mais de 10 anos nós tivemos somente crescimento no número de homicídios. Cada ano esse número aumentava. No ano ele era maior do que o anterior, no ano seguinte maior do que aquele ano que já tinha batido o recorde e assim sucessivamente, mais de 10 anos nesse ritmo de crescimento avassalador do número de homicídios em nosso país. E neste ano, devido às medidas que o governo tem adotado, nós temos visto realmente a coisa funcionar. Parabéns ao presidente Bolsonaro e à sua equipe, que é capitaneada nessa área por Sérgio Moro, o ministro da Justiça e Segurança Pública. São quase 8.000 vidas que foram preservadas. Isso é um feito muito importante. E como disse Sérgio Moro recentemente no tweet em que ele comemora esses números, isso ainda é muito pouco. Ele disse, olha, nós precisamos diminuir ainda mais esses números, nós precisamos fazer muito mais, mas é um momento de comemorar porque nós estamos vendo que pelo menos as medidas que nós já temos tomado têm funcionado bastante. Oremos pelo nosso país, oremos pelo atual governo e pelos ministros do atual governo, e não só pelo Poder Executivo, mas também pelo Legislativo e pelo Judiciário, e todos aqueles que detêm alguma parcela de autoridade no Estado, porque é importante que todas essas instituições funcionem bem, para que então nós tenhamos mais paz nesse Brasil, prosperidade, ordem e progresso, como está lá na bandeira do nosso país. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo. Eu gostaria que você não esquecesse de compartilhar para os seus amigos este programa, para que mais pessoas possam conhecer o conteúdo que nós produzimos aqui com o objetivo de informar você, edificar você, acrescentar a sua vida. E não deixe também de assinar este canal no YouTube, o canal da TV CPAD, o CPAD Vídeo. Não deixe também de assinar o nosso site da TV CPAD, assinar as notificações, se inscrever para que você possa saber toda vez que tem um novo programa, O Cristão e o Mundo no ar, e não só O Cristão e o Mundo, mas todos os demais programas da TV CPAD, ok? Se você gostou, não deixe de dar o seu like aqui no vídeo e não deixe de, acima de tudo, orar por essa equipe que produz esses programas para abençoar a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida e até o nosso próximo encontro.